Boa tarde a todos os alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula online. Estamos iniciando hoje a 16ª aula. Meu nome é Thiago, sou professor de artes, estou representando também os professores, a professora Andréia, a professora Núbia, a professora Rosimeire, o professor Gabriel e o professor Rodrigo. Na aula de hoje a gente vai deixar um pouquinho a apostila de lado, vamos fazer uma atividade sobre a Semana da Pátria. Então essa semana teve o 7 de setembro, então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre esse tema. Eu sei que o Dia da Bandeira é dia 19 de novembro e não dia 7 de setembro, mas a gente observa que na maioria das comemorações do dia 7 de setembro, o principal elemento que aparece é a bandeira. O principal símbolo nacional que aparece nas comemorações do dia 7 de setembro é a bandeira do Brasil. Até nas cores das pessoas que desfilam, a gente observa que o que predomina mais são as cores da bandeira. Por isso que a gente vai trabalhar agora. E a gente vai tentar fazer uma abordagem artística. Então vamos estudar um pouco a história agora, mas vamos tentar focar mais no lado artístico. Pessoal, então eu vou falar um pouquinho sobre a história da primeira bandeira brasileira. Então a primeira bandeira do Brasil foi criada e apresentada poucos dias depois da independência do Brasil, que aconteceu em 7 de setembro de 1822. A criação da bandeira do Brasil foi ratificada pelo decreto de Dom Pedro, que ainda não havia sido coroado imperador, que aconteceu em 18 de setembro de 1822, e as cores foram escolhidas por Dom Pedro, e o desenho da bandeira foi uma criação de um pintor francês. A inspiração do pintor foram as bandeiras utilizadas por tropas militares francesas durante o período da Revolução Francesa, do período napoleônico, e a bandeira do Brasil Império, continha um losango amarelo, em dimensão diferente, e o fundo verde. O centro do losango era preenchido pelo brasão de armas do Império, que também foi criado por esse artista francês. Depois do golpe republicano de 15 de novembro de 1889, a bandeira imperial foi substituída por uma cópia da bandeira dos Estados Unidos, nas cores verde e amarelo. O desenho não agradou ninguém, durou apenas 4 dias como pavilhão nacional. Em seguida foi substituída pela atual. A bandeira do Brasil atual, que é essa que a gente conhece, é composta por um retângulo verde, um losango amarelo e um círculo azul, com 27 estrelas brancas e uma faixa branca com a inscrição Ordem e Progresso em verde. O atual modelo é utilizado desde 19 de novembro de 1889 e foi modificada pela última vez através do decreto 8.421 de 92. Então a última alteração da bandeira aconteceu em 92. O projeto é de Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos, com a orientação do astrônomo do Imperial Observatório do Rio de Janeiro, Manuel Pereira Reis. O desenho foi inspirado na bandeira imperial. Então, o desenho da bandeira que a gente conhece hoje foi inspirado naquela primeira bandeira. Foi criada, inclusive, no dia 7 de setembro de 1822. O significado da bandeira, das cores da bandeira. A bandeira atual manteve as cores verde e amarelo da bandeira imperial, porém o significado das cores foi mudado pelo regime republicano. A cor verde passou a representar a natureza, enquanto o amarelo remete ao ouro, às riquezas, enquanto o azul e as estrelas fazem parte da referência do céu na noite de 15 de novembro de 1889. A bandeira imperial, as cores tinham outro significado. O verde, a cor do brasão da família de Bragança, a qual pertencia Dom Pedro I. O amarelo foi uma homenagem à primeira esposa do imperador, a imperatriz Leopoldina, pois o amarelo é a cor da dinastia que governava a Áustria, a terra natal de Leopoldina. As formas geométricas na bandeira nacional, a bandeira nacional é formada por um retângulo verde, sobre eles tem as seguintes formas geométricas. O losango é a representação da mulher como mãe, esposa, irmã e filha. O círculo azul é um emblema antigo usado pelos romanos e que remete ao céu e à perfeição. As estrelas, alusão aos aspectos do céu e da cidade do Rio de Janeiro, às 8 horas e 30 minutos, do dia 15 de novembro de 1889. O significado das estrelas na bandeira.
No círculo da bandeira são exibidas 9 constelações compostas por 27 estrelas em representação a cada uma das unidades da federação, então aos estados e ao Distrito Federal. A legislação prevê a mudança todas as vezes em que forem acrescentados ou excluídos estados na organização geopolítica da federação. Então, toda vez que houver uma alteração, for juntado algum estado ou for separado algum estado, vai ser acrescentado ou retirado uma estrela da bandeira. O céu da bandeira é cortada por uma faixa branca ascendente com a inscrição Ordem e Progresso em verde. Essas palavras fazem parte de uma frase maior: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. A autoria é do fundador positivista Auguste Comte, cujas ideias influenciaram na criação da República. Críticas não foram poupadas à escolha dessas palavras e várias mudanças foram propostas, sem sucesso. Entre as mais significativas estava do senador Antônio Coelho Rodrigues, entre 1912, em que foi sugerido trocar a inscrição pela divisa Lei e Liberdade, mas também não foi aceito e foi mantido a frase Ordem e Progresso. Pessoal, então vamos para a atividade prática. Na atividade prática a gente vai fazer uma bandeira estilizada, uma bandeira diferente. A gente vai usar os elementos principais da bandeira, a forma geométrica, as cores, mas a gente vai acrescentar alguns elementos a mais, então é para usar a criatividade. A gente pode utilizar colagem, pode utilizar a técnica do pontilhismo, que é aquela que a gente vai preenchendo com pontinhos a bandeira toda, pode usar colagem de revista, onde a gente pega várias cores verdes e vai preenchendo com quadradinhos, tipo uma forma de mosaico. A gente pode desenhar, fazer desenhos na bandeira, representando o verde, a mata, as florestas, o amarelo as riquezas, ou os animais, o azul a gente pode fazer o céu, colocar outros elementos que a gente achar que caiba nessa ideia. Então, esse trabalho eu gostaria que vocês fizessem com bastante criatividade. A gente tem uma liberdade para usar tanto as técnicas artísticas que a gente já aprendeu em outras aulas, quanto as ideias mesmo, ideias abstratas, usar figuras, procurar fazer um trabalho bem criativo. Então eu vou deixar agora mostrar para vocês algumas ideias. Então algumas ideias que eu achei na internet e alguns trabalhos de alguns alunos também. Então eu vou colocar para vocês darem uma olhadinha. Pessoal, então retomando a atividade, a gente vai fazer no caderno de artes, a gente vai fazer um desenho da bandeira do Brasil, mas a gente vai fazer de forma artística, de forma mais criativa. Então a gente pode utilizar técnicas, vários tipos de técnicas que a gente já aprendeu, e pode também utilizar a colagem, ou pode só pintar.
Mas eu não quero que vocês façam assim de qualquer jeito, fazer sem régua e fazer qualquer representação da bandeira. Eu quero que esteja tudo certinho. A quantidade de estrelas, a frase, as cores, tudo tem que estar representando esse símbolo nacional. Mas há uma liberdade para a gente colocar o lado artístico. Então vocês podem, de acordo com esses exemplos, vocês podem fazer o trabalho de vocês e usar a criatividade. A aula de hoje é essa, a gente vai fazer um trabalho sobre a bandeira. Agradeço a atenção de vocês, até a próxima aula, um grande abraço para todos.